Alexandre o Grande havia conquistado quase todo o mundo conhecido, seu império se estendia da Grécia até a Índia, mas, com sua morte, ele não teve tempo de escolher o seu herdeiro, e por isso seu império foi dividido pelos seus generais que constantemente entravam em guerra uns contra os outros. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro dividiram o império. E quem governaria o Egito seria o próprio Ptolomeu. E a famosa Cleópatra era descendente do general que impôs sua dinastia ao Egito. Cleópatra nasceu no ano de 69 a.C. e era filha do faraó Ptolomeu XII. Na sua infância ela aprendeu as artes gregas do diálogo e filosofia. Em 65 a.C., o homem mais rico de Roma, Marco Licínio Crasso, argumentou perante o Senado que Roma deveria anexar o Egito, mas seu projeto de lei foi rejeitado. O pai de Cleópatra, Ptolomeu, respondeu à ameaça de uma possível anexação oferecendo tesouros e generosos presentes a poderosos romanos, como Pompeu durante sua campanha contra Mitrídates VI do Ponto, e, por fim, Júlio César depois de se tornar cônsul romano em 59. Pelo seu apoio incondicional aos romanos, os egípcios se rebelaram e exilaram Ptolomeu. Ele fugiu para Roma, onde buscou a ajuda de Pompeu, que o ajudou a voltar ao trono do Egito. No ano de 51 Ptolomeu morreu, e Cleópatra assumiu um país que estava muito endividado, em grande crise e fome, devido à falta de inundações no rio Nilo. Seu pai deixou uma dívida de quase 18 milhões de dracmas com a República Romana. Era comum no Egito ter 2 governantes, mas documentos oficiais começaram a listar Cleópatra como única governante, prova de que ela havia rejeitado seu irmão Ptolomeu como co-governante. É bem provável que os dois haviam se casado, mas não há registros sobre isso. Muitas vezes no Egito, aconteceu de um irmão e uma irmã se casarem, uma prática egípcia de longa data, que era detestada pelos gregos. O fato é que com o desentendimento dos 2 irmãos, uma guerra civil começou no Egito, de um lado Cleópatra e do outro lado, seu irmão Ptolomeu. No verão de 49, Cleópatra e suas forças ainda estavam lutando contra Ptolomeu em Alexandria, quando o filho de Pompeu, Cneu Pompeu, chegou, em busca de ajuda militar em nome de seu pai. Após César retornar da Gália e cruzar o Rubicão, uma guerra civil havia sido iniciada em Roma também. Mesmo em conflito, os egípcios concordaram e enviaram ajuda a Pompeu. Esse ato ajudou a diminuir a dívida do Egito com os romanos. Cleópatra foi derrotada na guerra civil e fugiu para Tebas. Na primavera de 48 ela viajou para a Síria, que era uma província romana. Ela pretendia reunir uma força de invasão para marchar sobre o Egito. Apesar dos reforços, ela foi parada antes de chegar a Alexandria, então ela acampou próximo a Pelúsio. Ao mesmo tempo na Grécia, César derrotou o exército de Pompeu na decisiva batalha de Farsalos. Pompeu então recuou para o Egito, onde tinha grande prestígio e alianças. Os conselheiros de Ptolomeu temiam as consequências de oferecerem ajuda a Pompeu. Os egípcios acabaram matando o grande general romano em um ato de traição. Ptolomeu mandou a cabeça de Pompeu para César. César ficou furioso e ordenou a execução dos responsáveis. César pretendia perdoar Pompeu, que havia sido um grande aliado no passado. Ptolomeu não teve sucesso no seu plano. César chegou em Alexandria. Ele expressou pesar e indignação pela morte de Pompeu e convocou o faraó e Cleópatra, e mandou eles firmarem a paz. Ptolomeu não obedeceu César, e foi para Alexandria com todo o seu exército. Cleópatra, ao saber que César costumava ter casos com mulheres da realeza, ela decidiu conquistar o general. Segundo Plutarco, ela foi amarrada dentro de um saco de cama para entrar no palácio para se encontrar com César. O faraó, ao saber das intenções de Cleópatra, tentou incitar uma rebelião, mas César usou sua grande oratória para acalmar a multidão e acabou prendendo Ptolomeu. César revelou aos 2 irmãos o testamento de Ptolomeu XII, que havia nomeado Cleópatra e seu irmão como governadores conjuntos. Os homens de Ptolomeu pensaram que o acordo não seria bom, e aproveitaram que César tinha levado apenas 4.000 soldados, e então invadiram Alexandria e prenderam César e Cleópatra. Logo os reforços de César chegaram e Ptolomeu e seus homens fugiram para o Nilo, que foi o local onde César os atacou. O faraó morreu afogado ao tentar fugir quando seu barco virou. Agora, para evitar um novo conflito, Cleópatra iria governar ao lado de seu irmão mais novo, de apenas 12 anos.
Cleópatra e César agora viviam um grande romance. César nem mesmo planejava voltar a Roma naquele momento. Os dois partiram em uma viagem pelo Nilo. César interrompeu a viagem e foi combater alguns inimigos de Roma na Anatólia. É provável que nessa época Cleópatra já estava grávida. Cesarião, o filho de Cleópatra com César, nasceu em 23 de junho de 47. Devido ao seu casamento, César não assumiu publicamente seu filho. Ela e seu irmão partiram para uma viagem a Roma no final de 46 a.C. Os romanos que a conheceram, incluindo o famoso Cícero, não gostaram dela e a acharam arrogante. A presença da egípcia em Roma provavelmente teve um efeito sobre os eventos no Festival de Lupercalia, um mês antes do assassinato de César. Após o assassinato de César, Cleópatra permaneceu em Roma, na esperança de que Cesarião fosse reconhecido como herdeiro. No entanto, César havia nomeado seu sobrinho, Otaviano, como seu sucessor, mesmo com o romance entre os dois. No final, César preferiu deixar um romano levar seu legado. Após ela retornar para o Egito, mandou assassinar seu irmão. Colocou Cesarião como corregente. Alguns assassinos de César pediram ajuda de Cleópatra na guerra civil contra o segundo triunvirato. Ela negou ajuda. A rainha levou sua frota à Grécia para ajudar pessoalmente Otaviano e Antônio, mas seus navios foram fortemente danificados em uma tempestade no Mediterrâneo, e ela chegou tarde demais para ajudar na luta. Otaviano havia conquistado o controle de grande parte da metade ocidental da República Romana e Antônio da metade oriental. Antônio desejava muito se encontrar com Cleópatra. Desde a primeira vez que Antônio havia visto Cleópatra, ele se apaixonou e pretendia conquistar a rainha egípcia. A rainha o escolheu cuidadosamente como seu parceiro para ter novos herdeiros. Antônio era considerado o romano mais poderoso após a morte de César. Com seu poder, Antônio devolveu territórios egípcios que estavam em domínio romano para Cleópatra. Ela o apoiou em sua campanha contra o Império Parta. Pouco tempo depois que Antônio partiu, ela deu à luz a gêmeos. O general romano os assumiu. Cleópatra esperava que Antônio repetisse as façanhas de Alexandre e conquistasse o Império Parta. Antônio pretendia criar um império egípcio-romano. Otávio aproveitou a situação para jogar os romanos contra Antônio, devido ao fortalecimento de uma rainha estrangeira às custas da República. Cleópatra acompanhou Antônio em 36 no Eufrates em sua jornada rumo à invasão do Império Parta. Depois ela retornou ao Egito e deu à luz a mais um filho. A campanha parta foi um desastre. Com a vergonha da derrota, Antônio nem teve coragem de retornar a Roma, e preferiu ir para o Egito. Antônio fez outra campanha e derrotou os armênios. O romance de Antônio e Cleópatra estava perto do fim. Num discurso ao Senado, Otaviano acusou Antônio de tentar subverter as liberdades e a integridade territorial como escravo de uma rainha estrangeira. Antônio havia dito que Cesarião era o herdeiro legítimo de César. Isso foi quase o mesmo que uma declaração de guerra. Eles iriam se enfrentar na Batalha de Áxio, onde mesmo com uma frota bem menor, Otávio iria derrotar Antônio e Cleópatra. Após longas negociações que finalmente não deram resultado, Otaviano decidiu invadir o Egito. Otaviano entrou em Alexandria, ocupou o palácio e apreendeu os 3 filhos mais novos de Cleópatra. Quando se encontrou com Otaviano, ela disse que não seria conduzida num triunfo. Naquele momento Antônio já havia se suicidado. Cleópatra também se suicidou. Otaviano ficou irritado com esse resultado, mas a enterrou de maneira real ao lado de Antônio em seu túmulo. É dito que ela foi picada por uma cobra propositalmente. Cleópatra decidiu, em seus últimos momentos, enviar Cesarião para o Alto Egito, talvez com planos de fugir para a Núbia Cuxita, Etiópia ou Índia. Cesarião reinaria por menos de 18 dias até ser executado por ordem de Otaviano. Otávio não queria disputas no futuro. Os romanos anexaram o Egito, e Otávio se tornou o primeiro imperador romano. Agora ele seria chamado de César Augusto. A história de Cleópatra é sem dúvidas incrível e marcada na história. Ela era muito esperta e manipulou os 2 romanos mais poderosos daquela época. Ela sem dúvidas foi uma das mulheres mais influentes de toda a história. A única coisa que ela não esperava é que Augusto era um homem tão esperto quanto Júlio César, e não deixaria os territórios romanos na mão de estrangeiros. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito,
considere se tornar membro. Se tornando membro você ajuda diretamente o canal. Deem uma olhada nos livros que deixamos na descrição. Comprando pelo nosso link você ajuda o canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.